No próximo capítulo da novela Mania de Você, Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia, mas a tensão no ar é palpável. Ele sabe que a situação é delicada e que qualquer deslize pode complicar ainda mais as coisas. Enquanto isso, Rudá se esconde no iate de Molina e Mércia, observando de longe a movimentação na costa. Ele está ciente de que a qualquer momento pode ser descoberto e a ansiedade cresce. Gael consola Hugo, que se mostra abalado com a possibilidade de uma doença grave. Você precisa contar tudo para sua família, aconselha Gael, tentando encorajar o amigo a não carregar esse peso sozinho. A amizade entre eles se fortalece nesse momento de vulnerabilidade. Evelyn, por sua vez, desabafa com Yarley sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Se ele souber, tudo pode mudar, diz, com os olhos cheios de lágrimas. Lorena, sempre atenta, tira uma foto de Yarley com Evelyn, capturando a essência de um momento que pode ser decisivo. Enquanto isso, Lady sofre um golpe de um turista que a rouba suas joias. A frustração e a impotência a consomem, e ela se pergunta como pode ter sido tão ingênua. Molina, ao passar pelo iate, vê Rudá, mas o rapaz não percebe sua presença. A tensão entre eles é palpável, mas Molina decide manter a calma, sabendo que o momento certo de agir ainda não chegou. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Viola, por sua vez, aconselha Michelle a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano. A vida é curta demais para viver de aparências, diz Viola, incentivando Michelle a seguir seu coração. Nahum, sempre provocador, mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá. Essa afirmação deixa Mavi inquieto, mas ela tenta ignorar. Por fim, Molina surpreende Rudá, revelando que ele está ciente de sua presença. Precisamos conversar, diz Molina, e o clima de suspense se intensifica, prometendo reviravoltas inesperadas nos próximos capítulos dessa trama cheia de segredos e emoções. A reta final da novela promete momentos eletrizantes, especialmente com a vingança ardente de Isis contra Berta. Depois de ser expulsa da mansão, quando a ricaça finalmente descobre que Guga é o verdadeiro pai de Tomás, a vilã se vê em uma situação desesperadora. Humilhada e sem rumo, Isis fica determinada a dar o troco em sua sogra e, com a ajuda de Lady, arma um sequestro chocante que vai abalar as estruturas da trama. Tudo começa em um clima tenso quando Berta descobre a verdade sobre Tomás. A revelação não apenas desestabiliza a relação entre mãe e filho, mas também provoca a ira de Berta, que se sente traída e enganada. Furiosa, ela não hesita em humilhar Isis, chamando-a de intrusa e aproveitadora. Em um momento de raiva, Berta chega até a dar um tapa na vilã, um gesto que simboliza a ruptura definitiva entre elas. Isis, atordoada e ferida no orgulho, é expulsa da mansão sem nem mesmo ter a chance de juntar seus pertences. Essa humilhação pública a marca profundamente, e a vilã promete vingança, um desfecho que ela considera inevitável. Instalada na comunidade, longe do luxo da mansão, Isis começa a tramar sua vingança. A dor da humilhação se transforma em uma chama ardente de desejo por retribuição. Ela procura Lady, uma ex-cozinheira que conhece bem os segredos de Berta e suas fraquezas. Com uma mente astuta e disposta a tudo, Lady se torna a cúmplice perfeita para o plano sombrio que Isis tem em mente. Sequestrar Berta, exigir um resgate milionário e, no final, eliminar a ricaça de uma vez por todas. O que poderia ser um plano simples se transforma em uma teia de intrigas e traições. Conforme Isis e Lady começam a elaborar os detalhes do sequestro, a tensão entre elas cresce. Isis, cheia de confiança e determinação, acredita que o plano funcionará perfeitamente. Ela imagina a cena: Berta, presa em um local isolado, implorando por sua vida, enquanto Isis se diverte com a ideia
de finalmente ter o controle nas mãos. O desejo de vingança a consome, e ela se perde em devaneios sobre a humilhação que infligirá à sua sogra. No entanto, os planos da vilã começam a sair do controle quando uma reviravolta inesperada acontece. Lady, que parecia disposta a ajudá-la, acaba fechando um acordo secreto com Berta, traindo a confiança de Isis. Essa traição coloca a vilã em perigo, mas ela não faz ideia disso. A ex-cozinheira, agora aliada de Berta, começa a agir nas sombras, revelando tudo à milionária. Berta, que já estava reatando sua relação com Shirley, se vê em uma posição de vantagem, enquanto Isis, completamente alheia ao que está acontecendo, continua firme em seu plano. A tensão aumenta quando Isis começa a perceber que Lady está hesitante em relação ao sequestro. A vilã, que sempre foi dominadora, perde o controle da situação e, em um momento de desespero, ameaça Lady de morte. Essa ameaça gera um clima de tensão ainda maior na trama. Lady, agora dividida entre a lealdade a Isis e o medo da vingança de Berta, se vê em uma encruzilhada. Ela sabe que, se não tomar cuidado, pode se tornar a próxima vítima no jogo de poder que se desenrola. Enquanto isso, Berta, ciente das intenções de Isis, começa a se preparar para o que está por vir. Com a ajuda de Shirley e de outros aliados, ela traça um plano para desmascarar a vilã e garantir sua segurança. A ricaça, que sempre foi vista como uma mulher forte e implacável, agora se mostra ainda mais determinada a proteger o que é seu. O jogo de gato e rato entre Isis e Berta se intensifica, e cada uma delas tenta se antecipar aos movimentos da outra. A comunidade, que antes era um refúgio para Isis, se transforma em um campo de batalha. Os moradores começam a perceber a tensão crescente e se dividem entre apoiar Isis e temer a fúria de Berta. Rumores sobre o sequestro começam a circular, e a atmosfera de desconfiança e medo se espalha. Isis, que sempre se considerou uma manipuladora, agora se vê em uma posição vulnerável. Sua reputação está em jogo, e a possibilidade de fracasso a aterroriza. Com o desenrolar dos acontecimentos, a trama se aprofunda nas motivações de cada personagem. Isis, consumida pela raiva e pela sede de vingança, começa a questionar suas próprias escolhas. Será que o plano de sequestrar Berta realmente vale o risco? E Lady, que a princípio parecia uma aliada, pode se transformar em uma ameaça ainda maior. A dinâmica entre elas se complica e a lealdade se torna uma questão de vida ou morte. Enquanto isso, Berta, determinada a não ser uma vítima, começa a usar sua influência e recursos para se proteger. Ela convoca amigos e aliados, formando uma rede de apoio que a fortalece. A ricaça, que sempre foi vista como uma mulher fria e calculista, agora revela um lado mais humano, mostrando que a proteção da família e a luta contra a injustiça são suas prioridades. Essa nova faceta de Berta a torna ainda mais intrigante, enquanto Isis se afunda em suas próprias trevas. A luta pelo poder, pela honra e pela proteção da família se intensifica, revelando não apenas as fraquezas, mas também as forças ocultas de cada personagem. Isis, consumida pela sede de vingança, percebe que sua busca por retribuição pode ter consequências muito mais graves do que ela imaginava. Cada passo que dá em direção ao sequestro de Berta a afunda mais em um abismo de traição e desespero. A traição de Lady se torna um ponto crucial na narrativa. O que começou como uma aliança baseada na vingança se transforma em um jogo de manipulação e desconfiança. Lady, inicialmente motivada pela ambição e pela promessa de poder, descobre que suas ações podem ter um custo irreparável. Ao se aliar a Berta, ela não apenas trai Isis, mas também se coloca em uma posição vulnerável, criando uma dinâmica complexa entre as três mulheres. Berta, por sua vez, emerge como uma figura de força e resiliência. Sua relação com Shirley se fortalece à medida que eles enfrentam juntos os desafios impostos por Isis.
A descoberta de que o amor e a lealdade podem ser mais poderosos do que o dinheiro ou a vingança a torna uma adversária formidável. A união de Berta e Shirley não é apenas uma questão de amor. É uma estratégia de sobrevivência que desafia a vilania de Isis. No clímax do sequestro, quando Isis finalmente coloca seu plano em ação, a tensão chega ao auge. O sequestro de Berta não é apenas uma tentativa de vingança, mas uma luta desesperada por controle. No entanto, quando Berta se revela mais astuta do que Isis imaginava, a vilã se vê encurralada. A cena do confronto final, repleta de emoções intensas e revelações chocantes, se torna um marco na narrativa. Isis, que acreditava ter o controle da situação, descobre que suas ações têm repercussões que vão além do que poderia prever. O embate culmina em uma série de revelações que mudam o curso da história. Isis é confrontada não apenas por Berta, mas também pelas consequências de suas próprias escolhas. A vilã, que sempre se viu como a protagonista de sua própria história, começa a perceber que a vingança a isolou ainda mais. A solidão e o arrependimento se tornam seus novos companheiros, enquanto Berta, cercada por aliados, se reafirma como a verdadeira heroína da trama. O desfecho não é apenas sobre a vitória de Berta, mas sobre a transformação de Isis. Em um momento de vulnerabilidade, ela se vê diante da escolha de continuar no caminho da vingança ou buscar a redenção. Essa escolha se torna o ponto de virada que pode definir seu futuro. As interações emocionais entre os personagens, repletas de diálogos, carregados de significado, levam o público a refletir sobre o poder da escolha e as consequências das ações. O que antes era uma história de vingança se transforma em uma narrativa sobre perdão, reconciliação e o verdadeiro significado de família. Berta, ao perdoar Isis, não apenas demonstra sua grandeza, mas também abre a porta para um novo começo. A possibilidade de reconstruir relacionamentos e curar feridas profundas se torna uma mensagem central da conclusão. Nos últimos capítulos, a tensão atinge seu ápice com o sequestro de Mércia, uma reviravolta que deixa os espectadores à beira de seus assentos. Luma, uma jovem corajosa e determinada, assume inesperadamente o papel de heroína, desafiando Molina, um vilão astuto que tem manipulado e causado estragos na vida de todos ao seu redor. Após a trágica morte de Rudá, um personagem querido que deixou um vazio emocional em todos, Luma se dedica incansavelmente a investigar o caso. A dor da perda a motiva a buscar justiça, não apenas pela memória de Rudá, mas também pela segurança de sua família. Durante suas investigações, Luma descobre que Iberê, um homem que havia estado próximo de Mércia, foi pago para manter um segredo crucial. A revelação de que Mércia havia feito um acordo com Iberê para esconder informações valiosas coloca Luma em um dilema moral. Determinada a descobrir a verdade, Luma decide oferecer uma recompensa maior, um gesto que demonstra sua bravura e seu compromisso com a justiça. Quando Iberê finalmente revela que Julius Ayer e Molina são, na verdade, a mesma pessoa, Luma sente que um peso foi retirado de seus ombros, mas também percebe que está apenas no começo de uma jornada perigosa. Essa revelação não só muda o rumo da investigação, mas também marca o início de uma série de ações audaciosas em busca de justiça e redenção. Com a verdadeira identidade de Molina exposta, Luma confronta o vilão. Ela exige que ele devolva tudo o que roubou de sua família, incluindo valiosas obras de arte que têm um significado profundo para eles. A tensão entre Luma e Molina cresce, e o vilão, furioso com a ousadia da jovem, tenta matá-la. No entanto, Mércia, que já havia rompido com Molina, surge como uma figura protetora. Em um gesto corajoso, ela esconde um quadro valioso e um diário que contém provas irrefutáveis das falcatruas de Molina, um ato que demonstra seu desejo de se libertar do controle do vilão.
Molina, percebendo que está perdendo o controle da situação, decide focar em Luma, tentando manipulá-la através de Mavi. Ele acredita que, ao atingir Luma por meio de Mavi, conseguirá desestabilizá-la. No entanto, Luma, com sua astúcia, finge se aliar a Molina, enquanto secretamente planeja uma armadilha para colocá-lo atrás das grades. Essa estratégia demonstra a inteligência e a resiliência de Luma, que se recusa a ser uma vítima. Após um tenso confronto com Mavi, onde as emoções afloram e segredos são revelados, Mércia é capturada por capangas de Molina e levada para um cativeiro, um local sombrio que simboliza o desespero e a opressão. A captura de Mércia coloca Luma em uma situação crítica, mas sua desconfiança em relação ao desaparecimento da amiga a leva a se infiltrar no esconderijo de Molina. Essa decisão arriscada revela a coragem de Luma, que não hesita em colocar sua vida em perigo para salvar alguém que ama. Durante sua infiltração, Luma descobre um segredo bombástico. Mércia havia escondido o quadro de Cézanne, uma obra de arte que não só tem um valor financeiro, mas também um significado emocional profundo. Essa descoberta explica por que Mércia foi mantida refém, e Luma percebe que precisa agir rapidamente para salvar sua amiga e expor Molina de uma vez por todas. Com a localização de Mércia em mãos, Luma organiza uma emboscada para Molina com a ajuda da polícia. Essa colaboração entre Luma e as autoridades é um momento crucial na trama, mostrando que a união e a determinação podem vencer até mesmo os planos mais malignos. Para atrair o vilão, Luma usa uma transação milionária relacionada à venda do resort. Um truque inteligente que demonstra sua capacidade de pensar estrategicamente. Enquanto Molina, disfarçado como Julius Ayer, tenta escapar da sua própria prisão, Luma e a polícia estão prontos para agir. A tensão aumenta à medida que o plano se desenrola. Luma, com seu coração acelerado, aguarda o momento certo para agir. Cada segundo parece uma eternidade, e a pressão de salvar Mércia pesa sobre seus ombros. As emoções estão à flor da pele, e o público se vê envolvido em um jogo de gato e rato, onde cada movimento pode ser decisivo. A coragem de Luma brilha intensamente, e sua determinação em enfrentar Molina, mesmo sabendo do perigo que isso representa, é um testemunho de sua força interior. Conforme a emboscada se aproxima, as interações entre os personagens se tornam ainda mais intensas. O clímax da trama se aproxima, e a expectativa é palpável. Os espectadores se perguntam se Luma conseguirá salvar Mércia e desmascarar Molina antes que seja tarde demais. A luta entre o bem e o mal se intensifica, e a coragem de Luma se torna a luz que pode guiar todos para fora da escuridão. O destino de Mércia e o futuro de Luma estão entrelaçados em uma narrativa cheia de suspense, reviravoltas e emoções à flor da pele. À medida que a trama se desenrola, o clímax se torna um verdadeiro teste de coragem e determinação para Luma. A emboscada planejada para capturar Molina não é apenas uma questão de justiça, mas também uma luta pela liberdade e pela verdade. O confronto final entre Luma e Molina simboliza a batalha entre o bem e o mal, onde cada personagem é forçado a confrontar suas escolhas e o impacto delas nas vidas ao seu redor. Luma, agora uma heroína em sua própria narrativa, se destaca como um exemplo de resiliência e bravura. Sua jornada de autodescoberta a transforma de uma jovem comum em uma figura central na luta contra a corrupção e a manipulação. Ao enfrentar Molina, ela não apenas busca salvar Mércia, mas também se empenha em restaurar a honra de sua família e recuperar o que foi perdido. Essa busca por justiça ressoa profundamente com o público, que se vê envolvido nas emoções intensas de Luma. Mércia, por sua vez, representa a luta pela liberdade e a busca por redenção. Sua relação com Luma evolui de uma conexão baseada em segredos e manipulações
para uma amizade sólida, enraizada na confiança e no apoio mútuo. O ato de proteger Luma, escondendo o quadro e o diário, revela um lado mais profundo de Mércia, que anseia por libertar-se do controle de Molina e, ao mesmo tempo, proteger aqueles que ama. A dinâmica entre as duas mulheres ilustra a força das relações femininas em meio à adversidade. O desfecho da trama traz à tona a importância da verdade e da transparência. A revelação das falcatruas de Molina não apenas expõe um vilão, mas também destaca a necessidade de enfrentar as injustiças que permeiam a sociedade. A coragem de Luma em buscar a verdade inspira outros personagens a se levantarem contra a opressão e a manipulação, criando um efeito dominó que ressoa além da narrativa. Além disso, a história explora temas de amor, amizade e sacrifício. As interações entre os personagens revelam que, mesmo em tempos de crise, a solidariedade e o apoio mútuo podem prevalecer. Conforme a história se aproxima do seu clímax, a tensão é palpável. O público se vê envolvido em uma montanha-russa emocional, torcendo por Luma e Mércia, enquanto se pergunta se a justiça prevalecerá. A luta contra Molina se torna um símbolo da luta contra todas as formas de opressão, e a vitória de Luma não é apenas uma conquista pessoal, mas um triunfo coletivo. O desfecho da trama deixa uma mensagem poderosa. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontrará um caminho para emergir. A coragem de Luma em enfrentar seus medos e lutar pela justiça ressoa com todos, lembrando-nos da importância de nos levantarmos contra as injustiças, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós. Hugo ficará paranoico quando receber o resultado do seu exame e descobrir que tem um aneurisma cerebral. Certo de que poderá morrer a qualquer momento, ele até escolherá um novo marido para Diana. Quero deixar tudo organizado, desde a graninha que tenho no banco até quem vai ficar com Diana, explicará o pai de Bruna com um olhar preocupado e uma expressão de desespero que não consegue esconder. A verdade é que essa história da doença de Hugo não passará de uma grande confusão provocada por Robson, o ex-marido de Fátima. Ele falsificará o resultado dos exames do gerente do Albacoa através de uma funcionária que trabalha no laboratório. Essa funcionária, pressionada por Robson, se verá em uma situação difícil, mas acabará cedendo à ameaça de perder o emprego se não colaborar. Ao receber o falso diagnóstico, Hugo ficará devastado. Sua mente será tomada por pensamentos sombrios e ele começará a tomar providências para garantir que Diana e Bruna não fiquem desamparadas após sua passagem. Uma das primeiras ações de Hugo será procurar um novo marido para a sua esposa, uma decisão que à primeira vista pode parecer insana, mas que para ele faz todo o sentido. O mais cotado para ocupar essa posição será Douglas, filho de Magda, a nova dona do resort Albacoa. O rapaz, que é conhecido por sua seriedade e dedicação, será o próximo gerente do empreendimento, após Hugo ser demitido do cargo. A demissão de Hugo será um golpe duro, não só profissionalmente, mas emocionalmente, já que ele sempre dedicou sua vida ao Albacoa. Sobre o assunto, ele chegará a desabafar com Yarley. Yarley, você não entende. Eu preciso garantir que a Diana e a Bruna estejam bem, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Não posso deixar elas na mão, dirá Hugo, com a voz embargada, enquanto tenta conter as lágrimas. O senhor quer arranjar um novo marido para Dona Diana? Se espantará o jovem. Tô pra morrer, né, Yarley? Quero ter certeza que quando eu partir, ela e a Bruna vão estar bem cuidadas. A Bruna tem você, eu já fico tranquilo. E a Diana, não quero que fique sofrendo por mim, explicará o sogrão com um tom de voz que mistura resignação e determinação. Na sequência, Yarley, que sempre foi um amigo leal, vai querer saber um pouco mais sobre o tal Douglas. O cara me pareceu um homem correto, íntegro, responsável, generoso, e ele e Diana se deram muito bem. Eu vi uma simpatia entre eles. Uma química, sabe? Responderá Hugo,
referindo-se ao encontro que eles tiveram em sua casa outro dia. Nessa ocasião, Douglas terá visitado Hugo para se inteirar sobre os assuntos do resort, já que é o novo gerente. A conversa entre eles havia sido leve, cheia de risadas e lembranças, e Hugo não pôde deixar de notar como Diana parecia à vontade na presença de Douglas. Desculpa, seu Hugo, mas eu acho isso muito louco. O senhor não tem como decidir esse tipo de coisa, com quem a dona Diana vai ficar depois que... Isso é decisão dela, falará Yarley, tentando fazer Hugo perceber a gravidade da situação. Mas posso encaminhar, tentar planejar isso. E os dois vão ser muito felizes, vão lembrar de mim juntos com carinho, insistirá Hugo com sua ideia maluca. A determinação de Hugo em encontrar um novo parceiro para Diana reflete não apenas sua preocupação, mas também uma forma de lidar com sua própria angústia diante da morte iminente. Conforme os dias passam, Hugo se torna cada vez mais obcecado por essa ideia. Ele começa a observar Douglas com mais atenção, tentando encontrar qualidades que justifiquem sua escolha. Ele é bom com crianças, isso é essencial, e Diana merece alguém que a faça rir, que a trate bem, pensa Hugo, enquanto se lembra de momentos felizes que teve com sua esposa. Ele se recorda das risadas compartilhadas, dos desafios enfrentados juntos e do amor que construíram ao longo dos anos. Entretanto, a situação começa a se complicar quando Diana percebe que algo está errado. Ela nota o comportamento estranho de Hugo e as conversas secretas que ele tem com Yarley. "O que você está escondendo de mim, Hugo?" pergunta ela com um olhar inquisitivo. Hugo, tentando desviar a atenção, apenas sorri e garante que está tudo bem. Mas no fundo, ele sabe que a verdade não pode ser escondida para sempre. A tensão entre eles aumenta e a ansiedade de Hugo cresce, pois ele se vê preso em uma teia de mentiras que ele mesmo criou. Enquanto isso, Robson observa de longe, satisfeito com o caos que está causando na vida de Hugo. Ele não apenas falsificou os resultados dos exames, mas também está tramando um plano ainda mais maligno para garantir que Hugo não descubra a verdade. Robson, que sempre teve inveja de Hugo, vê essa situação como uma oportunidade de se vingar e se aproveitar da fragilidade do amigo. Ele começa a espalhar rumores sobre a saúde de Hugo, fazendo com que outras pessoas se sintam preocupadas, criando um clima de tensão e incerteza. Hugo, sem saber que está sendo manipulado, continua sua busca por um novo marido para Diana. Ele conversa com amigos e conhecidos, tentando encontrar alguém que tenha as qualidades que considera essenciais. Ele precisa ser alguém que a ame de verdade, que cuide dela e da Bruna como eu cuidei, reflete Hugo, enquanto pensa em Douglas. A ideia de que ele pode estar entregando sua esposa a outro homem o atormenta, mas ele acredita que é a única maneira de garantir a segurança delas. A cada dia que passa, a saúde de Hugo parece se deteriorar, e ele se sente cada vez mais pressionado a tomar uma decisão final. Ele decide ter uma conversa franca com Diana, mas teme que a revelação sobre seu estado de saúde possa causar mais dor do que alívio. Como eu posso contar a ela que estou morrendo e ainda assim pedir que ela aceite outro homem em sua vida? Questiona-se Hugo, angustiado. Nesse momento de crise, a relação entre Hugo e Diana se torna ainda mais complexa. Diana, que sempre foi uma mulher forte e independente, começa a questionar suas próprias emoções. Ela se vê dividida entre o amor que sente por Hugo e a incerteza do futuro. E se eu perder Hugo? O que será de mim e da Bruna? Pensa ela, enquanto observa o marido se afastar emocionalmente. A história se desenrola em um emaranhado de emoções, segredos e decisões difíceis, enquanto Hugo luta contra o tempo e suas próprias inseguranças. Ele sabe que precisa agir rapidamente, mas a pressão de sua situação o leva a decisões impulsivas e muitas vezes irracionais. O que começou como um plano para proteger sua família se transforma em uma espiral de confusão e desespero.
A tensão entre os personagens aumenta à medida que a verdade sobre a saúde de Hugo começa a emergir, e as consequências de suas ações se tornam cada vez mais imprevisíveis. A trama se intensifica e os dilemas morais que surgem à medida que Hugo tenta garantir o futuro de sua família se tornam o foco central da narrativa. À medida que a trama avança, Hugo se vê em um dilema emocional profundo. A pressão de sua saúde debilitada e a responsabilidade de cuidar de sua família o levam a decisões que, embora motivadas pelo amor, revelam-se cada vez mais complicadas. A escolha de um novo marido para Diana, inicialmente vista como um ato de proteção, transforma-se em um fardo emocional, tanto para ele quanto para sua esposa. Diana, por sua vez, começa a perceber as nuances do comportamento de Hugo. As conversas com Yarley e a crescente obsessão de Hugo em arranjar um novo parceiro a deixam confusa e angustiada. Ela se sente dividida entre a gratidão por um marido que se preocupa com seu bem-estar e a dor de saber que ele está se preparando para deixá-la. Essa dualidade gera um conflito interno que a faz questionar não apenas o que sente por Hugo, mas também o que realmente deseja para o futuro. Enquanto isso, a manipulação de Robson se intensifica. Ele, que sempre foi uma sombra na vida de Hugo, agora se torna uma ameaça real. Com suas intrigas, Robson não só coloca em risco a saúde emocional de Diana, mas também a estabilidade financeira e o legado que Hugo tanto se esforçou para construir. A revelação de sua traição e a falsificação dos exames se tornam uma bomba relógio prestes a explodir, trazendo à tona uma série de confrontos e revelações que mudarão a vida de todos os envolvidos. Conforme o tempo avança, Hugo decide que é hora de ser honesto com Diana. Em uma conversa carregada de emoção, ele finalmente revela a verdade sobre seu estado de saúde e a razão por trás de suas decisões. Eu não quero que você sofra, Diana. Quero que você e Bruna sejam felizes, mesmo que eu não esteja mais aqui, diz ele com lágrimas nos olhos. Essa sinceridade abre espaço para um diálogo profundo entre o casal, permitindo que eles compartilhem medos, esperanças e sonhos. Diana, tocada pela vulnerabilidade de Hugo, percebe que, apesar de suas intenções, a verdadeira felicidade não pode ser imposta. Ela precisa decidir por si mesma o que deseja para o futuro. Assim, ela propõe que, em vez de escolher um novo marido, Hugo e ela explorem juntos o que significa viver plenamente, mesmo diante da incerteza. Essa decisão traz um novo sentido à relação deles, permitindo que ambos se reconectem e fortaleçam os laços que os uniram ao longo dos anos. Neste novo entendimento, Hugo começa a perceber que, embora sua saúde seja frágil, o amor que ele e Diana compartilham é uma força poderosa que transcende a morte. Ele se dá conta de que a verdadeira proteção que pode oferecer à sua família não é a escolha de um novo marido, mas sim a construção de memórias e momentos significativos enquanto ainda está presente. Juntos, eles começam a planejar um futuro que, embora incerto, é repleto de amor, risos e a promessa de um legado que perdurará. Luma se depara com uma realidade devastadora. O reencontro inesperado com Molina, um vilão astuto e manipulador, marcará o início de uma série de eventos que mudarão o rumo de sua vida. Molina, sempre à espreita, aparece com uma proposta tentadora: ser aliada dele. Porém, Luma, com seu instinto aguçado, resiste à ideia, mas não sem antes receber uma informação bombástica. Você não sabe o que Mavi fez, dirá Molina com um sorriso malicioso. Ela entregou todo o dinheiro dele para Viola. Essas palavras reverberam na mente de Luma, que se vê diante de uma escolha: acreditar no que o vilão diz ou confrontar Mavi diretamente. A dúvida a consome, mas a curiosidade é mais forte. No dia seguinte, durante um café da manhã aparentemente normal, a tensão no ar é palpável. O sol entra pela janela da cozinha, iluminando o rosto de Mavi, que parece alheio ao que está prestes a acontecer.
Mércia, sempre a mãe preocupada, tenta entender a situação. Você quer que eu vá embora, filho? Está tudo bem entre vocês? Pergunta com a voz trêmula. Mavi, sem olhar nos olhos da mãe, responde. Não precisa. Quem vai embora sou eu. Luma, que estava ouvindo a conversa, não consegue segurar a indignação. Mavi, também não estou entendendo. Você diz que vai embora, nem me comunica seus planos. Bem estranho. A atmosfera se torna cada vez mais pesada e o silêncio se instala por um momento, até que Mavi, tentando quebrar o gelo, diz: Mais tarde eu quero ter uma conversa com você, princesa. A sós. A chefe de cozinha, já saturada de segredos e desilusões, decide que não vai mais se calar. Não precisa de conversa nenhuma. Eu já sei de tudo, declara a voz firme, mas o coração acelerado. Mércia, perdida no meio da conversa, pergunta: O que você sabe, minha filha? E Luma, em um ato de coragem, revela: Mavi está indo morar com a Viola. A expressão de Mércia se transforma em confusão. Morar com a Viola? Que loucura é essa? Questiona, tentando entender a situação. Luma, sem poupar palavras, dispara: Loucura? Você não sabe o pior. Ele passou para a conta dela todo o dinheiro que ele tinha. As palavras de Luma ecoam na sala, e o clima de tensão se transforma em um verdadeiro campo de batalha emocional. Mércia, agora nervosa, tenta intervir, mas sua voz é abafada pela discussão acalorada entre Luma e Mavi. Revoltada, Luma não consegue conter sua raiva. Você me traiu de novo, Mavi. Eu sempre te dou outra chance, e você sempre me trai. O tom de sua voz é de desespero e traição. Mavi, tentando se justificar, responde: Eu ia conversar hoje com você, Luma. Conversar? O que a Viola te disse? O que ela te prometeu para você ser tão inacreditavelmente idiota para dar todo o seu dinheiro para ela? Pergunta Luma, a incredulidade estampada em seu rosto. Mavi, visivelmente nervoso, tenta explicar. Ela prometeu que vai me dar uma chance. Uma chance? A Viola? A pessoa que mais te odeia nesse mundo? E você acreditou? Indaga Luma, agora quase gritando. Mércia, atônita, observa a cena, sem saber como agir. Vocês vão me deixar doida. Eu tô aqui, estão me vendo? Você deu pra Viola todo o seu dinheiro, Mavi? Com um olhar de derrota, Mavi confirma. Dei. Raspou a conta. Tô liso. O impacto das palavras é devastador. Mércia, em choque, grita: Meu Deus, onde foi que eu errei? É inacreditável! Você é burro, Mavi! A indignação de Mércia é palpável, mas Luma não está disposta a deixar a situação passar em branco. Burro é pouco! Agora é burro e liso! Dispara Luma, a raiva transbordando em cada palavra. Mércia, ainda tentando entender a profundidade da traição, pergunta se Mavi conseguiu ficar pelo menos com os 4 milhões que vão cair na conta pela venda do resort. Mavi, derrotado, responde: Já me comprometi a passar toda a quantia quando entrar. Meu Deus, mas é muito imbecil mesmo. Merece se ferrar. Luma, tomada pela revolta, decide que não pode mais ficar ali. Bom, mais uma traição. Mais uma vez o casamento desfeito. Acho que eu também não tenho mais o que fazer aqui. Ela se levanta da mesa, com lágrimas nos olhos, e sai arrasada. A saída de Luma deixa um vácuo na sala. Mércia, sem saber como reagir, tenta consolar o filho, mas Mavi está perdido em seus próprios pensamentos. Ele se pergunta se realmente fez a escolha certa ao confiar em Viola. As dúvidas começam a assombrá-lo, e a ideia de perder Luma o atormenta. Enquanto isso, Luma caminha pelas ruas, seu coração pesado. Ela reflete sobre tudo o que aconteceu e como a confiança que tinha em Mavi foi destruída em questão de minutos. Como ele pôde ser tão ingênuo? Pensa, a raiva e a tristeza se misturando em sua mente. Mavi, por sua vez, se vê em um dilema. Ele ama Luma, mas a promessa de Viola o cega. E se Viola realmente me der uma chance? E se eu estiver jogando tudo fora? Essas perguntas o atormentam, e ele começa a perceber que a vida que escolheu pode não ser a melhor. O que antes parecia ser uma solução
se transforma em um labirinto de incertezas. A tensão entre os personagens aumenta e a trama se desenrola em um ritmo frenético. A relação entre Mavi e Luma está em jogo, e a influência de Viola se torna cada vez mais perigosa. O que Mavi não sabe é que as consequências de suas ações podem ser mais devastadoras do que ele imagina. Enquanto Luma busca apoio em amigos, Mavi tenta justificar suas escolhas a si mesmo. Ele se lembra de momentos felizes ao lado de Luma, das promessas que fizeram um ao outro. Como eu pude esquecer disso? Pensa, angustiado. A pressão de Molina e a manipulação de Viola o levaram a um caminho sombrio, e agora ele se vê em uma encruzilhada. O desenrolar da história promete muitas reviravoltas e conflitos emocionais. Luma, determinada a se reerguer, decide que não vai deixar Mavi ditar seu destino. Ela começa a planejar sua vida sem ele, e essa decisão a fortalece. Por outro lado, Mavi se vê cada vez mais preso nas garras de Viola, que não tem boas intenções. A tensão entre os personagens cresce, e cada um deles enfrenta suas próprias batalhas internas. Luma, com sua força e determinação, busca um novo caminho, enquanto Mavi se perde em suas escolhas. O futuro é incerto, e as decisões que tomarem agora moldarão suas vidas para sempre. O que acontecerá em Mania de Você? As respostas estão por vir, e a audiência fica ansiosa para descobrir o desfecho dessa trama cheia de reviravoltas e emoções intensas. À medida que os eventos em Mania de Você se desenrolam, o clima de tensão e incerteza se intensifica. Luma, após a revelação devastadora sobre Mavi e Viola, se vê em um ponto de virada crucial. A traição não é apenas uma questão de dinheiro, mas um abalo profundo na confiança que construiu ao longo do tempo. Essa situação a força a reavaliar suas prioridades e a entender que sua felicidade não pode depender das escolhas de Mavi. Luma se junta às suas amigas, buscando apoio emocional e uma nova perspectiva sobre a vida. Ela começa a se redescobrir, investindo em seus sonhos e paixões. O apoio de suas amigas se torna fundamental, e juntas, elas criam um laço ainda mais forte, que se transforma em uma rede de suporte inabalável. Essa nova fase não só a ajuda a curar as feridas da traição, mas também a empodera a ser a protagonista de sua própria história. Por outro lado, Mavi enfrenta as consequências de suas decisões. A promessa de Viola, que parecia tão atraente, rapidamente se transforma em um pesadelo. Ele percebe que a manipulação da vilã não se limita apenas a questões financeiras, mas também envolve jogos emocionais que o colocam em uma posição vulnerável. A solidão e a dúvida começam a corroer sua confiança e ele se vê cada vez mais isolado, sem saber como reverter a situação. A relação com sua mãe, Mércia, também se deteriora, pois ela não consegue compreender a escolha do filho e se preocupa com o futuro dele. Enquanto isso, a figura de Molina permanece como uma sombra, manipulando os eventos e tentando controlar a narrativa. Sua presença se torna cada vez mais ameaçadora, e a tensão entre ele e os protagonistas cresce. Luma e Mavi, mesmo em lados opostos, percebem que precisam se unir para enfrentar essa força externa que ameaça suas vidas. A necessidade de superar as diferenças e trabalhar juntos se torna evidente, e eles começam a entender que a verdadeira batalha não é apenas entre eles, mas contra aqueles que buscam destruí-los. A narrativa se intensifica à medida que Luma e Mavi tentam recuperar o que perderam. A jornada de Luma em busca de autoconhecimento e empoderamento a leva a confrontar Viola e Molina, decidida a não ser mais uma vítima. Mavi, por sua vez, deve enfrentar suas próprias fraquezas e buscar a redenção, não apenas para reconquistar Luma, mas para se tornar uma pessoa melhor.